Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Nicole Santos, sou advogada, concurseira e também trabalho na área de direito ambiental. E hoje estudaremos resumos de jurisprudência voltados para o direito ambiental. Eu vou ler as jurisprudências, certo? E ao longo da leitura eu vou fazendo explicações. Primeira jurisprudência. Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer, de indenizar, na reparação integral do meio ambiente. E explico, certo? Vou explicar. Quando alguém causa um dano ao meio ambiente, seja ele qual for, então, por exemplo, degradar uma floresta, corte de árvores sem o devido licenciamento e autorização de órgão ambiental, certo? Essa pessoa, ela pode sofrer uma sanção administrativa, ela pode sofrer uma multa, ela pode ser obrigada a reparar esse dano, ela pode ser responsabilizada civilmente se ela causar um dano ambiental, e ela pode ser, inclusive, responsabilizada penalmente, porque o direito ambiental parte dessas três esferas de penalização. Se a pessoa recebe uma multa, certo, de caráter sancionatório, isso não retira da pessoa a obrigação também de reparar o dano. Veja que são duas obrigações distintas, né? Uma é a obrigação basicamente ali de indenizar o dano, de pagar uma multa por ter causado aquele dano. E a outra obrigação é a obrigação de fazer, baseado na necessidade de reparar aquele dano. São duas obrigações que são cumulativas entre si e não estão gerando ali para aquela pessoa um bis in idem, por exemplo. Então, elas são cumulativas no direito ambiental, certo? Segunda jurisprudência. É vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, impor sanções administrativas sem expressa previsão legal. Essa jurisprudência basicamente está consolidando o princípio da legalidade, né, que está previsto lá no artigo 5º da Constituição, em que ninguém vai ser acusado ou penalizado de algo sem que exista uma prévia lei sem que exista uma previsão legal. Ou seja, você não vai receber uma multa ambiental por algo que não tem uma previsão legal. Ou seja, a maioria das multas ambientais, a maioria não. Quando você recebe um auto de infração com uma multa ambiental, vem lá escrito a previsão legal. Então, por exemplo, corte ilegal na Mata Atlântica. Existe uma previsão legal lá na lei que vai dizer qual é aquela tipificação e o órgão ambiental vai usar aquela tipificação. Se o auto de infração vem sem uma tipificação legal, por exemplo, ele é nulo, certo? Beba água. Terceira jurisprudência. Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Resumo da jurisprudência: não há direito adquirido em poluir ou degradar o meio ambiente. Se você já degrada o meio ambiente, por exemplo, começou a degradar o meio ambiente, começou a fazer corte ilegal de árvore, o fato de você ter começado não te dá o direito adquirido de continuar, certo? Você pode receber uma multa ambiental sem ser embargado, enfim, etc. E ter que parar de poluir, certo? Ou ter que parar de poluir, ou ter que parar de cortar árvore, enfim. Não existe direito adquirido. Jurisprudência, a quarta jurisprudência de hoje. Os princípios da precaução e do indúbio pro natura servem de fundamento para a inversão do ônus probatório.
de modo a atribuir a quem supostamente promoveu o dano ambiental prova de que não causou ou de que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. Para entender essa jurisprudência, a gente precisaria ter conhecimento prévio do que seria o princípio da precaução e o que seria o princípio, o indúbio pro natura. Né? O indúbio pro natura ele é um pouco mais fácil de entender, né? Basicamente é a interpretação da legislação de forma favorável ao meio ambiente, ou seja, sempre dando preferência, né? Interpretação mais favorável em favor do meio ambiente. Por exemplo, no direito trabalhista, a gente sempre dá interpretação mais favorável ao trabalhador. No direito ambiental, a legislação ela vai ser interpretada dando sempre uma visão favorável ao meio ambiente. O princípio da precaução é aquele princípio que trata que, não sabendo se determinado ato será degradador ao meio ambiente, ainda assim a gente proíbe que aquele ato seja feito, porque a gente dá uma proteção maior ao meio ambiente. Esses dois princípios eles são utilizados para inverter o ônus da prova, de modo a atribuir a quem supostamente promoveu o dano ambiental a prova de que não causou aquele dano, certo? Ou de que substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva, certo? Quinta e última jurisprudência para a gente fechar esse bloco aqui de direito ambiental. É defeso ao IBAMA, a palavra defeso significa proibido, tá? É defeso ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou contravenção, cabendo ao Poder Judiciário referida medida. Né? A gente tem que entender que o direito ambiental ele passa por 3 esferas, pela esfera administrativa, civil e penal. Como pode um órgão da parte de direito administrativo, ou seja, o que é o IBAMA? O IBAMA é uma autarquia, né? Compõe o Estado, é responsável por conferir licenciamento ambiental, multas, etc. Ele está na esfera administrativa. Se ele está na esfera administrativa, ele não pode impor penalidades tipificadas como crime, certo? Isso vai ser de competência do Poder Judiciário. Então, aqui fechamos o bloco com 5 jurisprudências no direito ambiental, certo? Explicando um pouquinho cada uma delas e espero que tenha ficado entendível.